Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. BNDES abre concurso público após 12 anos sem processos de seleção. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, lançou o concurso público para preenchimento de cargos de nível superior com a oferta inicial de 150 vagas e outras 750 para a formação de cadastro de reserva. O edital também marca o fim de um período de 12 anos sem processo de seleção pública para ingresso na instituição. O concurso mais recente foi aberto em 2012 e teve as provas aplicadas no início de 2013. Pela primeira vez na história, o banco reservou uma cota de 30% para pessoas negras. O último processo seletivo de pessoal do banco foi lançado antes da lei que trata da reserva de vagas para cotas raciais. Atualmente, a instituição conta com um percentual aproximado de 14,6% de negros, sendo 12,9% de pardos e 1,7% de pretos, ao passo em que o percentual aproximado desse grupo na sociedade brasileira é de 56,1%, sendo 47% de pardos e 9,1% de pretos, conforme dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. A reserva de vagas para pessoas negras, que busca corrigir essa distorção, está em linha com os objetivos institucionais do BNDES de promover o desenvolvimento diverso e inclusivo. Além disso, também haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência PCD, já presente nos concursos do banco há mais de 20 anos. Para este grupo, o percentual mínimo de vagas foi aumentado de 5% para 15%, 10% a mais do que o mínimo legal, após tratativas e celebração de termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal. O edital foi publicado na segunda-feira, dia 22, no Diário Oficial da União e está disponível no site do BNDES. Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, afirmou que, alinhado com a política do governo Lula, eles estão construindo o BNDES do futuro cada vez mais inclusivo. Por isso, o esforço em realizar um concurso que amplia as oportunidades para quem, historicamente, sempre teve menos chances, incluindo no serviço público. Segundo ele, o banco tem compromisso com o combate às desigualdades. A diretora de Pessoas, Gestão e Operações do BNDES, Helena Tenório, explicou que os concursos do BNDES têm historicamente sido eficazes na contratação de profissionais de excelência em diversas carreiras. No concurso atual, busca-se demonstrar que é possível alcançar essa mesma excelência com uma equipe mais diversa. A inclusão de cotas raciais para pessoas com deficiência e a abrangência nacional das provas não apenas estimula os altos padrões de competência, mas também fortalece a representatividade. Segundo ela, a diversidade enriquece o ambiente de trabalho e aprimora a prestação de serviços à sociedade. O processo seletivo oferece o cargo de analista com as seguintes ênfases: administração, análise de sistemas cibersegurança, análise de sistemas desenvolvimento, análise de sistemas suporte, arquitetura e urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, ciência de dados, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional. Todas as ênfases exigem formação específica, com exceção da ênfase em ciência de dados, que requer graduação superior em qualquer área de atuação, mas sempre comprovada pela apresentação de diploma ou certificado de conclusão devidamente registrado. Para os profissionais das áreas de administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional, também é exigido o registro no respectivo conselho ou ordem profissional. As vagas oferecidas são destinadas ao Escritório de Serviços do BNDES no Rio de Janeiro. Entretanto, de acordo com as necessidades de serviço e o interesse da administração do banco, o candidato poderá ser lotado em unidade localizada em qualquer outra cidade onde a instituição já atue, Brasília, São Paulo e Recife, ou venha a atuar. O BNDES exige dos candidatos a disponibilidade para realizar viagens a serviço no país ou no exterior. O salário inicial previsto no novo plano de cargos e salários do banco é de R$ 20.900.
A jornada de trabalho é de 35 horas semanais. Além dos direitos previstos em lei, os aprovados terão os seguintes benefícios: possibilidade de ascensão de carreira de acordo com o plano de cargos e salários vigente à época da admissão e conforme desempenho do empregado, assistência à saúde, assistência educacional, auxílio babá, creche e ensinos fundamental e médio, e planos de previdência complementar, além das demais vantagens estabelecidas por normas complementares específicas que estejam vigentes à época da contratação. As inscrições começaram sexta-feira, 26 de julho, às 10 horas da manhã e permanecerão abertas até o dia 19 de agosto, às 23 horas e 59 minutos, no site da Fundação SES Gran Rio. A taxa de inscrição é de R$ 110. Outra novidade é que, pela primeira vez, as provas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras. As provas ocorrem no dia 13 de outubro, sendo a prova objetiva no turno da manhã com duração de 4 horas e a prova discursiva à tarde, também com duração de 4 horas. A escolha da cidade de realização das provas e do cargo e ênfase deverá ser feita no ato da inscrição. Os candidatos às vagas reservadas a pessoas negras passarão ainda por heteroidentificação, ou seja, um procedimento de verificação da condição declarada nos termos da Instrução Normativa MGI número 23, de 25 de julho de 2023. Já os candidatos que se declararem pessoa com deficiência deverão enviar atestado, laudo ou relatório, conforme detalhado no edital de seleção pública. Pesquisa Sebrae-MDS aponta que 30% dos MEIs estão no CAD único. O empreendedorismo tem se mostrado um instrumento importante para tirar as famílias brasileiras da vulnerabilidade econômica ao lado dos programas de assistência social e redistribuição de renda. Uma pesquisa do Sebrae, em colaboração com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, revelou que cerca de 30% dos microempreendedores individuais, os MEI, do Brasil, estão inscritos no CAD único, sistema que reúne dados dos beneficiários de programas governamentais, como o Bolsa Família. O estudo também destacou que o perfil predominante entre os MEIs é formado por pessoas não brancas, 63%, e do sexo feminino, 55%, que representam a parcela mais vulnerável da população brasileira. Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, o estudo confirma a visão de que o MEI não é apenas a principal porta de entrada para a atividade empreendedora, mas também a rota que muitos brasileiros estão utilizando para enfrentar desafios financeiros e a falta de oportunidades. Ele comentou que o cruzamento dos dados do CAD único com o registro de microempreendedores individuais permite pensar em um conjunto de ações para apoiar essas pessoas que buscam o empreendedorismo movidas pela necessidade de geração de renda. O Sebrae deseja capacitar esses microempreendedores individuais para que eles tenham condições de crescer, contribuindo com a geração de novos empregos e a redução da pobreza no país. O estudo, intitulado Empreendedorismo nas Famílias de Baixa Renda, identificou que do universo de 4,6 milhões de MEI que estão no CAD único, cerca de 52%, 2,43 milhões, se formalizaram depois de se inscreverem nos programas de inclusão do governo. Dentro desse público, 55%, ou 2,5 milhões, são mulheres, contra 45%, 2 milhões de homens. Esse percentual é o oposto do encontrado entre os MEI que não estão no CAD único, que somam cerca de 11 milhões de empreendedores. Nesse grupo, quase 58%, ou 6,3 milhões, são homens, e 42%, ou 4,6 milhões, são mulheres. De acordo com a pesquisa, quase metade dos microempreendedores individuais que estão no CAD único, 49%, está concentrada em 10 atividades registradas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Os setores de serviços lideram com 5 atividades, seguidos pelo comércio, com 3 atividades, e pela construção civil, com 2 atividades. Entre essas atividades, destaca-se a ocupação de cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza, que reúne aproximadamente 11% dos microempreendedores individuais inscritos no CAD único. Os serviços domésticos somam 3,18%, atividades geralmente vistas como uma maneira para mulheres pobres tentarem escapar da pobreza ou pelo menos obterem algum rendimento, como destaca o presidente nacional do Sebrae.
Essa concentração de MEIs também é significativa em atividades como serviços especializados para construção não especificados anteriormente, obras de acabamento e manutenção e reparação de veículos automotores, setores em que o público é predominantemente masculino. O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é o principal instrumento para identificar e caracterizar a situação socioeconômica das famílias de baixa renda no Brasil. A inscrição no CadÚnico permite que essas famílias tenham acesso a programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, a tarifa social de energia elétrica e o benefício de prestação continuada, entre outros. Podem se inscrever no CadÚnico famílias com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou aquelas com renda acima desse limite, mas que estejam vinculadas ou buscando acesso a algum programa ou benefício que utilize o Cadastro Único para suas concessões. Uma das principais dúvidas dos microempreendedores individuais é se eles têm direito ao acesso ou à manutenção dos benefícios dos programas sociais do governo, especialmente o Bolsa Família. E a resposta é sim. O MEI, como qualquer outra pessoa que trabalha com atividades remuneradas e carteira assinada, pode ser beneficiado pelo Bolsa Família, desde que esteja inscrito no CadÚnico e possua renda familiar por pessoa de até R$ 218. O aumento da renda familiar, seja por meio do empreendedorismo ou por meio de trabalho com carteira assinada, não resulta imediatamente na perda do Bolsa Família. Se o beneficiário do Bolsa Família passa a desempenhar uma atividade que elevará o rendimento mensal de cada pessoa da família, aí sim haverá uma regra de transição, obviamente considerando novos limites de renda. Eleições 2024. 5 municípios farão consultas públicas no primeiro turno. No dia 6 de outubro, durante o primeiro turno das eleições municipais de 2024, os eleitores de 5 municípios terão a tarefa de escolher não apenas prefeitos e vereadores, mas também de participar de consultas públicas sobre questões específicas das suas localidades. De acordo com a Emenda Constitucional número 111 de 2021, as consultas populares permitem que os cidadãos expressem suas opiniões sobre temas específicos do município, como políticas públicas, creches, escolas, postos de saúde e legislação. Essas consultas podem ocorrer de duas maneiras: plebiscito ou referendo. O plebiscito é realizado antes da criação de uma lei, permitindo que os eleitores opinem sobre uma proposta antes de sua implementação. O referendo, por outro lado, acontece após a aprovação de uma lei pelo Poder Legislativo, permitindo que o eleitorado local confirme ou rejeite a decisão. Ambos são mecanismos de democracia direta. Os municípios de Dois Lajeados, no Rio Grande do Sul, Governador Edson Lobão, no Maranhão, São Luís, no Maranhão, e São Luís, em Roraima, realizarão plebiscitos, enquanto a capital mineira, Belo Horizonte, conduzirá um referendo. Esse referendo a ser votado em BH será sobre a mudança da bandeira da cidade. A consulta foi solicitada pela Câmara Municipal, que aprovou a nova bandeira em 2023. O eleitorado da capital mineira responderá no dia da eleição se aprova ou não a alteração da bandeira. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão aprovou a realização de um plebiscito para decidir sobre a adoção do passe livre estudantil em São Luís, capital do estado. Caso a maioria do eleitorado local seja favorável, a Câmara de Vereadores debaterá a regulamentação do passe livre a partir de 2025. Já em Governador Edson Lobão, no Maranhão, os eleitores decidirão sobre a mudança do nome do município para Ribeirãozinho do Maranhão. No município de São Luís, em Roraima, a consulta perguntará se o eleitorado é a favor da alteração do nome da localidade para São Luís do Anauá. Em Dois Lajeados, no Rio Grande do Sul, quem for votar no primeiro turno das eleições também decidirá se o novo centro administrativo municipal deve ser construído na área do Parque Municipal de Eventos João de Pisol. Para que as consultas populares sejam realizadas simultaneamente às eleições municipais, elas devem ter sido aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes do primeiro turno do pleito. Esse prazo terminou em 8 de julho. As consultas aprovadas pelos tribunais regionais eleitorais foram enviadas ao TSE, que verificou a conformidade legal e operacional das propostas, segundo estabelece a Resolução TSE 23.385 de 2012. As perguntas e as possibilidades de respostas homologadas foram inseridas pelos TREs no Sistema Configurador de Eleições, o CFE.
Manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais, conforme as diretrizes dos regionais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. FNDE divulga informe de recursos PENAI número 8 de 2024 e prazo para reprogramação de saldo. O informe mais recente divulgado pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, detalha informações importantes sobre os saldos existentes nas contas correntes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, utilizados para a gestão adequada dos recursos destinados à alimentação escolar. O saldo existente em conta refere-se aos recursos não utilizados dos repasses financeiros do PENAI e aos rendimentos das aplicações financeiras. O FNDE considera tanto os valores das contas específicas ativas e das inativas, enfatizando a necessidade de verificar e utilizar recursos eventualmente parados em contas bloqueadas. Após a utilização total dos recursos, recomenda-se o encerramento das contas junto ao Banco do Brasil, que poderá ser realizado automaticamente pelo sistema após 2 anos sem saldo. O prazo estabelecido para a utilização dos recursos financeiros reprogramados nas contas específicas do PENAI criadas em exercícios anteriores foi encerrado em 29 de dezembro de 2023. Após essa data, os valores remanescentes foram estornados automaticamente pelo FNDE. Essa medida é parte das mudanças implementadas pela Resolução CDFNDE número 17 de 2023, alterada pela Resolução CDFNDE número 29 de 2023. Além disso, o informe do FNDE destaca que, a partir de 2026, os saldos financeiros existentes no último dia útil de cada exercício nas contas específicas do Programa Nacional de Alimentação Escolar poderão ser reprogramados e utilizados até o 10º dia útil de fevereiro do exercício seguinte. Os saldos não utilizados serão estornados automaticamente no 15º dia útil de fevereiro de cada exercício, conforme as alterações da Resolução CDFNDE número 7, de 2 de maio de 2024. A reprogramação é autorizada para que o saldo dos recursos financeiros existentes em 31 de dezembro de cada ano seja atualizado para o ano seguinte, com um limite de até 15% dos valores repassados no respectivo exercício. Na hipótese do saldo exceder essa meta de 15% dos recursos repassados, o valor excedente será deduzido do repasse do exercício subsequente. A dedução é realizada prioritariamente nas parcelas previstas para o ensino fundamental. Se o valor do desconto ultrapassar o montante previsto, a dedução abrangerá as demais etapas e modalidades de ensino. É importante que os gestores utilizem os recursos financeiros federais do PENAI antes dos recursos próprios da entidade executora, evitando a reprogramação acima do percentual permitido e consequentes descontos nos repasses futuros. Para promover a transparência e o controle social, as informações sobre a execução dos recursos devem ser inseridas e atualizadas anualmente no relatório de gestão até o final da execução dos recursos. Isso inclui a descrição do objeto a ser executado, a estimativa dos recursos financeiros necessários, a classificação orçamentária da despesa e a previsão de prazo para a conclusão. No link disponível em portalconvênios.com, os gestores da educação podem conferir 7 perguntas e respostas do Informe de Recursos PENAI número 8 de 2024, divulgado pelo FNDE. Para mais detalhes e consulta aos dados dos saldos e respectivas contas, os gestores podem enviar um e-mail para coefa@fnde.gov.br e tirar dúvidas sobre informações referentes ao repasse financeiro no âmbito do PENAI. Censo das UBSs. Prazo para preenchimento termina em julho. Os gestores municipais têm até 31 de julho para responderem ao Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde por meio do sistema e-gestor. As 150 perguntas dirigidas a um profissional de saúde por UBS devem ser respondidas juntamente com a equipe. Segundo o Ministério da Saúde, na plataforma do Censo das UBSs foram incluídas 49.738 unidades de saúde relativas aos serviços que constavam na base do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNES, na competência de março de 2024.
A pasta informou que até o dia 23 de julho, cerca de 62% do total de unidades iniciaram ou já finalizaram o preenchimento do censo. O levantamento, coordenado pelo Ministério da Saúde, busca entender as necessidades dos profissionais e usuários das UBSs do Brasil. A ideia é identificar as áreas prioritárias para investimentos no Sistema Único de Saúde, além das demandas dos profissionais das unidades e dos respectivos gestores locais no que diz respeito à infraestrutura, equipamentos, insumos e ainda oferta de ações e serviços. Em nota, o Ministério da Saúde destacou que o levantamento busca diagnosticar mais precisamente a oferta de serviços, bem como a estrutura das UBSs, com o objetivo de fortalecer a oferta de serviços no SUS. Um trecho da nota afirma que o objetivo da ação é obter subsídios para organizar os investimentos e programas voltados para a atenção primária, a fim de alocar melhor os recursos públicos e fortalecer a assistência ao usuário do SUS. A técnica em enfermagem da Estratégia da Família Viva Mais, UBS São Pedro, do município 3 de Maio, no Rio Grande do Sul, Bianca Joste, destaca o papel do atendimento das UBSs e a importância do preenchimento do censo a fim de melhorias na oferta de serviços à população. A UBS e o SUS são porta de entrada para diversos procedimentos, desde coisas simples como aferir pressão arterial a coisas mais complexas como encaminhamentos para cirurgias. Tudo passa pela UBS. Sendo assim, o censo é importante para nós profissionais, para a gente saber a demanda dos nossos pacientes e o que eles mais precisam. Com esses dados, a gente pode se planejar e organizar os atendimentos da melhor maneira possível. A expectativa do Ministério da Saúde é de que até o dia 31 de julho, 100% dos municípios tenham finalizado o questionário, com exceção do estado do Rio Grande do Sul. Por conta da calamidade das enchentes, o Rio Grande do Sul tem o prazo estendido para completar o censo até 30 de setembro. Além disso, o Estado contará com um módulo específico para orientar os gestores nas respostas aos questionários em relação aos municípios cujas UBSs foram atingidas pelas inundações. O preenchimento do questionário é feito por meio da plataforma e-Gestor, que deve ser acessada pelo gestor municipal. A permissão do acesso ocorre apenas com o login gov.br e necessita da manifestação de interesse do gestor municipal. A manifestação de interesse é feita dentro do sistema Gerencia APS no e-Gestor. Após a manifestação de interesse, que é a adesão, a plataforma do censo será liberada para cadastrar os responsáveis e responder ao censo das UBS. A recomendação da Secretaria de Atenção Primária à Saúde é que seja escolhido um respondente por UBS do município. A preferência deve ser ao gerente ou coordenador da unidade ou ainda o profissional da saúde com maior conhecimento sobre a UBS. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, a SES Goiás, aponta que a ausência de adesão por parte dos municípios impede o mapeamento de necessidades das UBSs e ainda dificulta a criação de políticas públicas. Em nota, a Secretaria afirma que a falta de resposta por parte do município impede a identificação das reais necessidades e desafios enfrentados na prestação dos serviços de atenção primária, sejam eles relacionados à infraestrutura, aos profissionais de saúde ou aos insumos. Essa falta de comunicação pode dificultar a formulação de políticas públicas mais justas e eficazes para promover melhorias contínuas no acesso e na qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. Na avaliação da SES Goiás, o provável nível baixo da resposta pode estar relacionado a fatores como o período eleitoral municipal e ainda ao receio de gestores municipais exporem fragilidades no sistema de saúde municipal. Por isso, a Secretaria destaca que é essencial articular estratégias de convencimento, mesmo sem envolvimento de recursos financeiros, devido à falta de conhecimento sobre onde obter as informações necessárias para responder adequadamente. Segundo a Secretaria do Estado de Saúde da Bahia, a SES Bahia, o nível de resposta tem melhorado, considerando a data final de 31 de julho para finalizar o questionário. Entretanto, os municípios relatam problemas no sistema. Entre os problemas no sistema e-Gestor Atenção Básica apontados pela Secretaria estão a solicitação de código de acesso, um bug do sistema, página dando erro, lentidão e instabilidade. A SES Bahia informa que há também visualização em tela com delay, com municípios informando que após concluir o censo, as informações em tela não ficam atualizadas.
O Ministério da Saúde produziu vídeos para orientar o preenchimento do censo, mostrando como fazer a manifestação de interesse e o cadastro do respondente do censo das UBS, como detalhar as informações disponíveis no painel do gestor e como é o acesso do respondente ao questionário. Acesse cada um dos vídeos através dos links disponíveis em portalconvênios.com. O Censo das UBS 2024 é a primeira edição do Levantamento Nacional e tem parceria com os Conselhos Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, o Conselho Nacional de Saúde, o CNS, a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde, a Rede APS, e representantes da comunidade acadêmica. Em Portal Convênios, você também confere as porcentagens de adesão de alguns estados ao questionário. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!